bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Andressa e eu espero muito que você goste desse conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os motores, tá? Eu vou avaliar e vou comentar sobre alguns que eu já usei e dar uma nota de cada um deles para você ter mais clareza aí na hora de comprar o seu. E aproveitando que a gente tá aqui no papo ainda, eu vou pedir para você deixar seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e vem fazer parte dessa família que só cresce cada vez mais. E eu também tenho uma surpresa pra você, mas essa surpresa você só vai descobrir lá no final do vídeo. Então acompanha aí que vai estar bem gostoso o papo e lá no final você vai descobrir algo muito especial. Gente, eu vou começar falando pra vocês sobre a lixa elétrica mais comentada, vamos dizer assim, por todas as neias, principalmente as iniciantes, tá? Eu particularmente não usei esse tipo de motor ainda, né? Essa caneta elétrica. Ela é muito popular para quem tá começando na área, para quem tá iniciando na área. Porém, ela não é um produto profissional, tá? Então, ela alcança ali de RPM até 20.000 RPM, que é a rotação por minuto. Porém, ela não vai te ajudar durante um processo ali de muitas clientes, muitos atendimentos. Então, se você deseja ou se você já tem uma agenda com bastante clientes, esse tipo de lixa elétrica não vai suprir a sua necessidade. Mas por o preço dela ser um pouco mais acessível, eu encontrei assim no mercado entre 19 a 35 reais. Então, ela é um valor de custo assim muito acessível. Ela é uma boa para você ter assim de reserva, caso aconteça alguma coisa, você não ficar ali na mão, você ter uma segunda opção. Mas para atendimento, para trabalhar mesmo com ela, ela não vai suprir suas necessidades. Se por um acaso você está buscando algo para você ter em casa, para fazer sua própria unha, né, para fazer uma mão, um pé tradicional, você quer usar a lixa elétrica para te auxiliar ali na questão de cutícula e tal, ela é uma boa também se você for usar só para um atendimento pessoal, tá? Se for para trabalho, ela não te entrega ali tanto profissionalismo, tá? E a nota que eu dei para essa caneta foi nota 5. Porque ela vai te auxiliar ali em alguns momentos, mas ela não é profissional, ela não vai te trazer um resultado de profissional e nem vai suprir as suas necessidades como profissional. Inclusive, eu vi alguns relatos de que quando ela é usada por muito tempo, ela começa a esquentar. Bom, gente, a próxima lixa elétrica que eu vou apresentar aqui pra vocês é a lixa elétrica Mercedes. Essa daqui foi a minha primeira lixa elétrica. Eu utilizei ela para atendimento. Ela não é uma lixa elétrica profissional, ela é intermediária, porém, ela já aguenta um fluxo de clientes maior, né? Quando a lixa elétrica a gente chama até de motor, é por conta dessa parte grande dela que tem atrás da caneta. Esse é o motor. Então, quando a gente tem esse motor no produto, ele consequentemente te traz mais profissionalismo e te traz mais potência no material. Então, ele vai demorar mais para estragar, por exemplo. Ele vai te entregar uma potência maior. Então, essa parte é interessante se observar. Procurei realmente uma lixa elétrica que já tivesse motor, porque eu sabia que ia me potencializar no resultado, ia me entregar um resultado melhor. Bom, e a nota que eu dou para esse motor é uma nota 7, tá? Porque ele funciona muito bem para mim, ali o tempo que eu trabalhei com ele, eu trabalhei com ele por volta de mais ou menos um ano. E a única diferença dele, acho que até a principal diferença dele das outras lixas elétricas que tem o motor, é que o encaixe da caneta dele, onde a gente põe a broquinha, ele não é de girar, igual na maioria, ele é só de pressão. Então a gente colocaria a broquinha, né, faria uma pressão e já conseguia utilizar. E o botão de liga e desliga é na própria caneta. Então isso foi uma coisa que eu achei super fácil, assim, sabe? A utilização dele, eu me adaptei muito fácil a isso, porque eu pegava a caneta, ligava e já lixava. Aí eu desligava a caneta e guardava. Então era uma coisa prática, rápida e que não me atrapalhava tanto no processo. Então eu achei um motor muito bom, muito legal. Porém, ele é um motor intermediário, ele não é um motor profissional. Então, para ter resultados de profissional, eu precisava mesmo trocar. Até porque ele alcança apenas 20.000 RPM e os motores profissionais já alcançam ali de 35 a 45.000 RPM. Então, é um resultado muito mais rápido e muito mais potencializado nos motores profissionais do que nesse caso. O custo-benefício dele também é muito bom. Eu pesquisando aqui, achei hoje em dia ele no valor entre 50 a 70 reais, coisa que na época eu paguei acho que uns 120 por aí. Mas hoje em dia ele já caiu bastante por ele ser um motor intermediário e não um profissional. Mas ele ainda assim, para quem tá começando, vai funcionar super. Bom, gente, o próximo motor que eu vou apresentar pra vocês, eu não achei o nome dele, ele só tá descrito como lixa elétrica. Eu utilizei ele também por mais ou menos aí uns 6 meses, mais ou menos, porque ele parou de funcionar né, durante o processo de atendimento. Ele não chegou a durar um ano, mas eu também achei ele um motor muito bom, ele me entregou um resultado muito bom, né? Na época eu já estava tendo um fluxo de clientes maior e eu consegui resultados bons trabalhando com ele também.
Ele é um motor semi-profissional, ele não chega a ser um motor profissional. O RPM dele atinge 25 mil, então ele é um pouquinho melhor do que o Mercedes, né, vamos dizer assim. E eu usei nessa ordem mesmo, eu comprei primeiro o Mercedes, depois eu troquei para esse. Eu senti uma melhora já no meu trabalho, por conta da velocidade ser um pouco maior, né? E eu achei também, hoje em dia, o custo dele ali, um pouco custo-benefício também. Eu achei ele de 99 a 120, né? E hoje em dia, se você for procurar realmente um motor profissional, ele, né, chega ali de 500 a R$ 1.000. Então, para mim, esse é um valor custo-benefício de um motor, né? Que a gente consegue achar um resultado bom, que funciona, que entrega o que a gente precisa e que também é um valor acessível. E, gente, a nota que eu dou para esse motor também vai ser uma nota 7, porque ele funcionou muito bem, que nem eu falei, quando eu precisei trocar, ele atendeu e me deu os resultados melhores no meu trabalho, no meu procedimento. E ele era um pouquinho pesado, né? Na época eu atendia a domicílio, então eu ainda carregava nas costas os meus materiais. E ele é um motor um pouco mais pesado, ele é um motor assim que ele tem um peso bem maior que os outros motores que eu já tive. Porém, ele tinha um resultado muito bom, né? Então eu consegui trabalhar super bem com ele também. A caneta dele era bem diferente da caneta do Mercedes, onde o encaixe já era de rotação, né? Aquele cliquezinho que a gente dá para um lado e para o outro. E era uma caneta de metal, não era uma caneta mais emborrachada que nem era do Mercedes. Então, essa foi a diferença que eu senti, assim, logo de... Bom, gente, o próximo motor que eu vou apresentar aqui pra vocês é o famoso motor porquinho, tá? Ele é muito conhecido aqui na área da beleza. Várias da Nails Designer utilizam esse motor para atendimento e você já deve ter visto em muitos lugares por aí esse tipo de motor. E com esse nome, que eu não sei de onde que veio, mas eu acho muito engraçado, que é o porquinho. Eu trabalhei com ele durante, acho mais ou menos um ano também. Ele funcionou super bem, só que eu não gostei muito de trabalhar com ele. E agora eu vou apresentar para vocês o porquê. Ele alcança 35 mil de RPM e isso é uma coisa boa, porém, eu estava usando essa lixa elétrica que eu apresentei para vocês anteriormente e troquei pro porquinho. E eu não senti que o porquinho tinha uma velocidade maior do que aquela, só que aquela era 25 mil e o porquinho é 35 mil, então tem 10 mil de diferença aí de RPM e eu não senti, eu senti que ele era mais fraco. E conforme eu fui utilizando, eu percebi que ele também, se eu atendia ali durante muito tempo com ele, ele começava a esquentar a caneta. E a caneta, que era de metal, começou a queimar a minha mão. Então eu tive que improvisar uma fita enrolada nele para conseguir segurar e essa parte aqui da minha mão não queimar. Porque durante o atendimento eu não estava conseguindo nem segurar a caneta aqui na mão, porque ela ficava esquentando e queimando a minha mão. E aí eu tinha que parar, né, um pouquinho, soltar a lixa para aliviar minha mão, porque senão eu não conseguia continuar por conta da dor que me causou. Para esse motor eu vou dar uma nota 6, porque eu acho que ele funciona sim super bem, só que eu não gostei do tempo que eu trabalhei com ele. Pontos positivos do motor que eu gostei, que eu senti falta em outros motores. O encaixezinho da caneta, a gente consegue encaixar pelo lado do motor. Ele vem um plugzinho que você consegue encaixar, que é para você colocar sua caneta, para o suporte da caneta. E aí você consegue regular qual o ângulo que você quer posicionar. Então eu deixava ele em um ângulo assim, mais em diagonal, e aí quando eu terminava o atendimento eu só encaixava ele lá. Então ele me facilitava o movimento da minha caneta. Isso é um ponto positivo que eu adorei no motor porquinho e que eu não encontrei em nenhum outro motor, esse tipo de suporte para caneta. E ele também tem lá em cima dele os buraquinhos para a gente encaixar a broca. Então ele também tem um suporte para brocas no próprio motor. Isso facilitou também muito assim o meu atendimento. Então eu precisava trocar de broca, já tinha ela ali bem facinho, já conseguia trocar, encaixar a lixa, muito prático, muito fácil. Só que teve esses probleminhas que né, em conversas assim, eu percebi que não era só com o meu motor, que outras pessoas tinham esse mesmo problema da caneta esquentar e dele não ser tão forte quanto a gente esperava, né? No caso ali, a rotação dele prometia ser 35 mil, mas a gente sentindo ali, né, no usar, parecia ter menos. Então, ele tem bastante variação de cores, até de formatos, né? Sendo o mesmo motor porquinho, tem bastante variação de formatos e cores. Isso é uma coisa legal, porque hoje em dia, né, com a identidade visual está se expandindo muito, então as pessoas não estão mais presas só no branco ou no rosa, no branco ou no rosa. Então, a variedade de cores ajuda também nessa questão. Então, ele tem bastante variedade de cores, e isso eu achei um ponto positivo, sim, na lixa elétrica. Ele funcionou também para mim por bastante tempo, mas ele parou de funcionar simplesmente
Do nada não foi, né? Gente, eu vou deixar essa parte, eu ia cortar, mas eu vou deixar. Eu ia falar que ele parou do nada, mas ele não parou do nada. Ele começou a dar sinais muito antes de que ele ia parar. Provavelmente foi o tempo de vida dele mesmo, ali de 1 ano, que passou daquele 1 ano, ele já começou a apresentar vários sinais ali de que ele ia parar. Então, eu colocava a broca e eu começava a lixar. E aí eu sempre usei o pedal, eu sempre trabalhei com o pedal dos motores, né? Então, todos os motores que eu utilizava, eu usava com pedal. E aí eu usava ali, fazia o lixamento, tirava o pé do pedal, guardava a lixa. Quando eu voltava para continuar o próximo lixamento, ela já não funcionava mais. Aí eu tinha que ou tirar o cabo dela, né, tipo, mexer no cabo por baixo, ou tirar do motor, né, o cabo da caneta e colocar de novo, ou desligar e ligar de novo, ou tirar a broca e pôr de novo. Eu sempre tinha que fazer alguma coisa para ele voltar a funcionar, além do fato de que ele esquentava. Então, quando foi ele chegando nos últimos dias de vida dele, ele começou a apresentar esses sinais e depois simplesmente parou. Então, ele me deixou na mão, assim, de verdade, só que eu esperava que ele duraria mais tempo e acabou que o errado foi eu e ele durou menos tempo do que eu imaginava, então ele me deixou na mão, né? Mas enfim, uma nota que eu dou pra ele é nota 6. E se vocês tiverem com vontade de comprar ou já tiverem um desse, deixa aí nos comentários se a nota que você dá pra ele é maior ou menor do que a minha. Bom, gente, o próximo motor que eu vou apresentar aqui pra vocês é o motor da DayZ 818, que foi um dos meus últimos motores. Eu achei ele um motor muito bom, porém eu não tenho muito o que falar dele, porque ele me durou apenas 1 mês de uso. Não sei qual foi o motivo, se foi o meu aparelho em específico que não deu certo, alguma coisa lá na fiação dele não estava funcionando direito, ou se é a linha mesmo da DayZ ali 818, que não funciona muito bem. Porém, gente, ele tem um custo um pouco mais elevado. Eu achei dele entre 218 a 500 reais. Então, assim, ele é um motor que era para ter uma capacidade de motor original e profissional. Ele alcança, o RPM dele alcança 35 mil, porém na caneta dele, que vinha junto com o motor, vinha escrito que era 45 mil. Então eu não entendi também se eu acabei entrando num golpe que prometia ser profissional, original, e não era a segunda linha. Porém, veio essas questões. Então a caneta apresentava ser 45 mil e a caixa do produto apresentava ser 35 mil. Em questão assim de funcionabilidade, ele funcionou super bem, a caneta era leve, para trocar a broca também era uma rotação de encaixe, né? Ele me funcionou super bem, além do designer dele ser muito bonito, né? Ele também, o encaixe da caneta dele foi uma das coisas que me conquistou por conta lá do porquinho. O encaixe da caneta dele era bem diferente, tinha um buraco na frente e a gente só encaixava a caneta ali. Só que aquele buraco, ele não era protegido, ele era um buraco no motor. Então dava pra ver as fiações, dava pra ver lá a bateria, um monte de coisa. Então assim, eu não sei se isso acabou estragando meu motor rápido, até porque eu não usava a questão assim do designer dele ser bonito, mas não bem pensado. Porque essa parte da frente dele, onde a gente encaixava a caneta, o motor ele era grande. Então na minha mesa, ele ficava virado para cliente. Então a caneta encaixada assim não funcionava para mim, ele teria que ficar virado de lado para mim encaixar a caneta aqui. E para ele ficar virado de lado, a fiação dele sendo toda atrás, ficava puxando, então não funcionou muito bem. Eu tinha que usar aquele descanso da caneta pra gente usar assim o apoio em cima da mesa mesmo. Só que ele ainda assim, ele tinha um designer bonito, as minhas clientes que vinham elogiou que ele era bem bonito e tal. Os botões dele eram bem simples, bem, tipo assim, básico, né? Então a gente conseguia entender como ele funcionava bem fácil. Porém, me deu esse problema, que foi ele ter parado de funcionar com apenas 34 dias de uso. Eu fiz a compra desse motor pela Shopee, né? Quando meu motor porquinho parou de funcionar e eu fui atrás de comprar um novo, eu fui atrás da Shopee porque eles entregavam, né? Eu não precisava ir atrás de comprar um. E aí acabou que eles demoraram muito a entrega e o meu motor porquinho parou antes do prazo de entregar o próximo. Então eu acabei ficando ali umas 2 semanas sem atendimento por conta da demora que foi para entregar o motor. E aí o motor funcionou exatos 34 dias. Na verdade ele funcionou 32 dias, porque ele ficou 2 dias na minha casa. E a Shopee, ela só dá um prazo de 30 dias para troca. Então, como tinha passado do prazo, eu não consegui o reembolso nem a devolução. E acabou me dando um prejuízo muito grande, porque eu investi um valor alto nesse motor.
na expectativa de um resultado melhor, mais profissional, e eu acabei não tendo, né, exatamente o que eu queria. A caneta era bem funcional, assim, só que o motor em si ele era bem pesado. E a caneta também ela era bem pesadinha, mas dava pra gente segurar muito bem. Ele não trepidava muito. E por o motor, a parte do motor ser pesada, também não ficava saindo muito do lugar. Só que o design estratégico do motor não funcionou muito bem. Porque a parte de trás, seus fios, com a parte da frente virada, o apoio da caneta pra lá, eu não consegui usar. Se eu colocasse ele com a parte da frente virada assim de lado e a parte da fiação para trás, as fiações ficavam muito puxadas, né? Porque a minha extensão ela tá aqui atrás da mesa e não para cá, né? Então ele ficava meio torto ali, não conseguia achar uma posição funcional para o motor. Então eu tive que dar umas adaptações. Ele funcionou super bem. Minha nota para ele vai ser uma nota 7, porque ele funcionou super bem, mas eu não consegui ter muita experiência com ele. E se você já teve contato com esse tipo de motor, né, comenta aí também para mim saber se foi uma experiência única ruim minha ou se é questão da marca, da linha ou até do vendedor, né? Eu comprei lá pela Shopee. Se vocês tiverem alguma experiência, comenta aí pra mim saber que eu não fui a única. E por último, eu vou apresentar pra vocês esse motor lindo, que é o V701. É um motor que eu achei numa loja física lá na 25 de março, que fica aqui em São Paulo. Eu fui comprar o motor pessoalmente, já que tinha acontecido esse problema da DZ, né? Eu falei assim, eu vou comprar pessoalmente, porque se me der algum problema, eu consigo voltar aqui pessoalmente e resolvê-lo. Pela internet fica difícil, porque eu fui compreendida que eu só tinha apenas 34 dias, né? Se o meu prazo era de 30 dias, eu ainda estava ali perto do prazo. Só que eles simplesmente quiseram alegar que foi mau uso e que passou o meu tempo lá. Então, eu, pela internet, não conseguia resolver mais que aquilo, né? E eu acabei ficando no prejuízo nessa questão. Mas aí eu fui comprar pessoalmente esse motor e eu achei ele a coisa mais linda. O designer, o visual dele é muito bonito em cima da mesa, chama muita atenção, né? Eu queria o modelo, ele tem um modelo preto, preto, chumbo e branco. E aí o chumbo é o que tá na caixa, que é a coisa mais linda. O preto, eu vi pessoalmente, me encantei, achei ele lindo, maravilhoso. Só que na hora da minha compra não tinha o modelo preto mais, só tinha o modelo branco. E mesmo assim eu trouxe, porque ele é muito lindo, muito funcional, ele também tem um designer muito fácil de se utilizar, né? O botão de velocidade é o mesmo botão que liga e desliga, e aí só tem mais dois botões. Um que você pode pausar, isso eu achei muito interessante, porque a gente tá usando uma velocidade alta e sabe que vai continuar usando a velocidade alta, e se eu desligar e ligar o motor, ele volta tudo do zero a velocidade. Então, se eu desligar e ligar, eu sempre vou ter que aumentar a velocidade de novo. Se eu só pausar, ele continua na mesma velocidade. Então, eu achei isso muito interessante. E o outro botão que ele tem, ele é um botão de rotação. Então, para o lado direito ou lado esquerdo. E aí você consegue utilizar ele muito fácil. A caneta é muito leve, o designer é muito bonito. E ele todo branquinho, gente, dá um ar de limpeza, dá um ar de clareza para o ambiente e fica muito bonito na mesa. Eu também achei que as fiações dele não é muito funcional para o designer em questão da minha mesa. Agora eu tô começando a achar que pode ser a minha mesa. Mas ele é de compridinho assim, né? E aí os fios ficam na parte de trás. Só que se eu utilizar ele assim, o meu botão vai ficar muito ao contrário contra mim. Entendeu? É mais ou menos isso, gente. Mas assim, ele é um designer muito bonito, a caneta é muito leve, ele ocupa pouco espaço. Embaixo dele é um pouquinho emborrachado, então ele não fica deslizando. Além de uma coisa que eu descobri recentemente, gente, que eu tô apaixonada. Atrás dele tem uma saída de cabo USB e aí você pode conectar ali. Depois eu já descobri, né? Que ali, na verdade, é conectado aquelas lâmpadazinhas de UV, né? Que a gente usa, que ela é de compridinho assim e a pontinha redonda. Mas você também pode utilizar qualquer outra coisa que necessite de um cabo USB. Então você pode carregar um celular, pode ligar uma ring light, por exemplo, pode usar aquela mesma lanterninha, né, UV. Então assim, ele é bem funcional nessa questão. Um lado negativo dele que eu não gostei é que ele não tem pedal, então eu não consigo usar ele com o pé. Porém, por ele ter essa facilidade ali no botão, então eu consegui me adaptar fácil a ele também nessa questão de ser um motor bem diferente do que eu estava acostumada de usar. E na pesquisa que eu fiz hoje, para trazer melhor informação para vocês hoje, eu descobri que ele é um motor internacional e que ele ainda não é conhecido aqui no Brasil, né? Então, ele é um motor internacional que eu achei exclusivo lá na 25, na Casa Beleza.
mas que ele não tem popularidade ainda aqui no Brasil. Então eu consegui trazer uma coisa estrangeira para o meu espaço sem nem saber. Se você for procurar aí pela internet, pode ser que você ache um preço bem salgadinho dele. Paguei no meu 220, mas eu descobri que tem uma variação aí dele de até 400 e pouco na internet, tá? E eu também achei um site que só tem os valores dele em dólar. Então, assim, tomem cuidado se vocês forem pesquisar aí para vocês comprarem. Para vocês não acabar, né, comprando em dólar ou comprando num site sem confiança, tá bom? Mas eu tô achando ele ótimo, tá? Ele alcança 45.000 RPM, então ele tem uma velocidade super, hiper grande e ele entrega um resultado maravilhoso, tá? Ele também é digital, então eu consigo ver a velocidade ali dele por número, né? Ele vai me apresentando ali, está no 1, no 7, no 15, no 30, no 40. Ele é bem fácil, essa questão de visual dele, assim, é bem pensado. E, gente, eu espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês em relação ao motor. Como experiência minha, eu indico, se você for começar, você começar a partir ali da lixa elétrica, né, aquela que não tem um nome definido, pra frente, porque até aquele do Mercedes lá, ele é bom, tal, só que ele é mais fraco em questão, assim, de você ter um fluxo de clientes, bastante clientes, ele não vai conseguir te acompanhar. Tá? Então, se você for começar agora, já pensando em trabalhar profissionalmente, eu te indicaria você passar ali da lixa elétrica pra frente, porque a lixa elétrica, aquela que não tem o nome definido, ela ainda assim ela é uma semi-profissional, né? E a partir do porquinho pra cá, todos são lixas elétricas profissionais. Então, se você quer realmente encarar essa profissão de uma forma séria, então eu te indicaria começar de motores e equipamentos profissionais e não amadores, tá? Porque o seu resultado final ali do alongamento sempre é 50% de material. Então, a broca que você usa, o motor que você usa, a cabine que você usa, o gel que você usa, vai entregar ali 50% do seu resultado. E 50% vai ser técnica pessoal sua, de cada profissional. Mas 50% do resultado é dos equipamentos e do material que você usa, então invista em bons materiais. Um conselho meu para vocês, que eu dou para as meninas sempre que eu converso com elas, é que se aparecer qualquer tipo de problema no seu caminho, você pode encarar esse problema de uma forma positiva e como uma forma de crescimento. Então, que nem eu contei aí para vocês, quando meu motor parou, quando minha lixa parou e eu precisei comprar uma nova, eu sempre comprei uma melhor, uma lixa elétrica mais profissional, mais potente, para me trazer um resultado melhor e mais profissional. Então, essa foi uma dica para vocês, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E agora vai vir o segredo especial que eu falei para vocês lá no começo. Bom, gente, pra quem me acompanha aqui no canal já tem um tempão, sabe que eu tenho um grupo especial lá no WhatsApp. E pra quem não sabe nada do que eu tô falando, eu vou explicar pra vocês a partir de agora. Primeiro, eu criei o grupo que era especial aqui do canal, mas que esse grupo era um grupo fechado, tá? Hoje em dia, esse grupo virou a comunidade MDS, que é a comunidade de mulheres de sucesso. Dentro desse grupo, a gente começou a desenvolver conversas relacionadas a nail designer e a empreendedorismo com as unhas. Então, a gente começou a desenvolver um papo mais profissional, mais de quem quer realmente empreender e ter sucesso com o trabalho ali de nail designer. Tá? Então a gente fala sobre uma visão muito maior do que apenas a parte das unhas. Então a gente fala sobre divulgação, fotos, clientes, parcerias. Hoje mesmo a gente tem chamadas todas as semanas, né? E hoje a gente fez uma chamada e o assunto da chamada é como continuar empreendendo mesmo com dificuldades. Então, assim, de tudo a gente utiliza um pouquinho para trazer essa parte de empreendedorismo, e o grupo ele ainda é fechado, então tem que pagar um valor para ter acesso, porém é um valor único, você não vai precisar pagar uma mensalidade e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e únicos que você não vai achar em nenhum outro lugar e que só lá dentro você vai ter acesso, e também acesso gratuito a muita coisa, tá? Então, é muita coisa especial para mim falar aqui para vocês, mas se você tiver interesse em fazer parte da comunidade, eu vou deixar um site aí para você clicar e vir falar direto comigo por conta da comunidade, tá bom? E eu também tenho um grupo VIP aqui do canal, onde todas as meninas que me acompanham e gostam dessa conversa sobre nail designer estão participando desse grupo, e ele é um grupo aberto, um grupo VIP, então é só você clicar aí no link, você já cai lá dentro do grupo, e ali a gente também conversa sobre vários assuntos diferentes, sobre unha, sobre cliente, sobre formato, sobre produto, sobre dicas, de tudo um pouco. Então, se você quer se juntar com outros profissionais e profissionais do Brasil inteiro para ter essa troca aí de dicas, conselhos, conversas com profissionais da mesma área e do mesmo caminho que você, entra aí, vem fazer parte dessa comunidade linda que é as pessoas que me acompanham aqui no canal e que migraram lá pro WhatsApp.
Tem muitas mulheres incríveis que eu adorei conhecer cada uma delas e que fazem o meu dia a dia ali ser mais diferente, mais especial, tendo aquela troca ali que a gente sempre tem, tá bom? Então vem fazer parte junto comigo dessa conquista aí de todos os dias e do empreendedorismo feminino com as unhas. Te espero lá. Um beijo pra você que assistiu até aqui e tchau, tchau.